Olá, eu estarei falando sobre o ENIAC, em português Computador Integrado Numérico Eletrônico. Foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Muitos comentam que o primeiro foi o Mark I, mas este era apenas eletrônico. O ENIAC entrou em funcionamento em fevereiro de 1946, pelas mãos dos cientistas norte-americanos John Eck e John Martin, da Electron Control Company. O ENIAC começou a ser desenvolvido em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, para computar trajetórias táticas que exigissem conhecimento substancial em matemática, mas só se tornou operacional após o final da guerra. Agora eu estarei falando alguns pontos sobre a máquina. Primeiro ponto, sua capacidade de processamento era de 5.000 operações por segundo. Segundo ponto, criado na Segunda Guerra, tinha como principal finalidade cálculos balísticos. Terceiro ponto, possuía 17.468 válvulas teniônicas de 160 kW de potência. O sistema operacional da máquina era através de cartões perfurados. A calculadora efetua os cálculos a partir das teclas pressionadas, fazendo interação direta com o hardware como no ENIAC, no qual era preciso conectar fios relés e sequências de chaves para que se terminasse a tarefa a ser executada. A cada tarefa diferente, o processo deveria ser refeito. A resposta era dada por uma sequência de lâmpadas. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o desenvolvimento posterior do ENIAC. O ENIAC serviu de inspirações para muitos outros computadores que se seguiram. Em 1935, um computador pesava 3 toneladas e consumia 50 kW de potência, tendo um custo de $200 mil. Uma máquina dessas podia realizar 50 multiplicações por segundo. Assim, os primeiros computadores eram também máquinas que só estavam ao alcance de grandes empresas ou instituições que tinham necessidade de cálculo. Com o rápido desenvolvimento dos transistores entre 1932 e 1960, os tubos de vácuo tornaram-se obsoletos e foi este avanço tecnológico que permitiu a criação de máquinas muito mais rápidas, menores e mais baratas. Com o tempo, os transistores passaram a ser a base eletrônica, seguindo-se dos VLS, Very Large Scale Interruption, ou seja, a construção de circuitos cada vez menores por forma que pudessem ser mais leves e despender menos energia. Por terem menos superfície para a disposição de energia por calor, esta miniaturização permitiu que se tivesse a mesma capacidade de cálculo de um ENIAC na palma da mão. A diminuição do tamanho fez também diminuir a quantidade de energia necessária e o custo caiu com a produção em série dos novos processadores. Em 1977, uma calculadora manual pesava menos de meio quilo, consumia meio watt e podia realizar 250 multiplicações por segundo, custando $300 hoje. Uma calculadora pesa poucos gramas, podendo ser incorporada em réguas ou agendas. Funciona até a energia solar e custa R$5 ou R$10. Isso calculadora simples, com operações básicas e geralmente raízes quadradas e outras funções. Eu vou falar sobre as programadoras do ENIAC. O ENIAC era programado através de milhares de interruptores, podendo cada um deles assumir o valor de 1 ou 0 consoante. O interruptor estava ligado ou desligado. Para o programar, era necessário uma grande quantidade de pessoas que percorriam as longas filas de interruptores, dando ao ENIAC as instruções necessárias para computar, ou seja, calcular. Existia uma equipe de 80 mulheres na Universidade de Pensilvânia, cuja função era calcular manualmente as equações diferenciais necessárias para os cálculos de balística. O exército chamava a função destas pessoas computadores. Curiosamente, o termo deixou de estar associado às pessoas que operavam a máquina para dar o nome à máquina propriamente dita, em uma vez de que a máquina passou a realizar as contas que antes eram realizadas por essas pessoas. Quando o ENIAC ficou pronto, 6 mulheres foram escolhidas para testarem a nova máquina. Bom, agora eu vou falar sobre a produção do ENIAC. Era tão grande que tinha que ser dispostos em U, com 3 painéis sobre rodas para que os operadores pudessem se mover em torno dele. Foram gastos cerca de $500 mil
dólares em sua construção, quando em uma operação, outrora complexos de cálculos de balísticas passaram a se realizar com alucinantes 30 segundos, quando as calculadoras manuais que até aí se usavam levavam 12 horas para obter o mesmo resultado. O centro de processamento tinha uma estrutura muito similar à dos processadores mais básicos que atualmente utilizamos em nossos calculadores de pulsos. Tinha 20 registros de 10 dígitos em cada uma, que podia se efetuar somas, subtrações, multiplicações, divisões e raízes quadradas. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a versão modernizada do ENIAC. O ENIAC torna-se obsoleto e economicamente inviável de manter após 10 anos de operação, tendo sido desmontado. Hoje encontram-se peças do ENIAC por muitos museus do mundo, incluindo o Smithsonian em Washington e no local preciso onde foi construído. Na Moore School foi eletricamente engenheiro da Universidade Pennsylvania.